condições próximas e que a grande condição próxima de existência de um campo a que podemos chamar os estudos que é a própria existência de comunidades que tal se identificam. Ou seja, os estudos gays, lésbicos e queer existem porque existem comunidades que como tal se identificam. Os estudos gays, lésbicos e queer, a perspectiva de que são portadores é filtrada pela existência dessas comunidades. Depois veremos melhor o que é que isto pode significar. E de facto, começa a aparecer no final dos anos 60 e durante os anos 70, começam a aparecer autores e um corpo de literatura que mais tarde se vem a identificar com os estudos gays e lésbicos e posteriormente ainda com os estudos queer, mas nos anos 60 e 70 esta literatura e estes autores não se identificavam como tal. Eram autores militantes. E há em França, eles surgem sobretudo em França, são a Monique Wittig e o Guillaume Combienne, surgem nos Estados Unidos também autores como, por exemplo, a célebre Judith Butler, Martin Duberman, mas a escrever também nessa altura. Mas é em França que surge o grande nome que vai ser o autor charneiro, que vai lançar uma bomba teórica, podemos dizer que ainda está a deflagrar e cujas consequências ainda não avaliamos suficientemente, que é o Michel Foucault, que nessa altura, em 1975, quando ele escreve o primeiro volume da História da Sexualidade, Vontade de Saber, era já um autor consagrado com três grandes obras, nomeadamente a História da Loucura, As Palavras e as Coisas, a História da Loucura de 62, As Palavras e as Coisas de 66 e o Vigiário Pioneiro de 73, em que faz na História da Loucura, faz uma reflexão fundamental sobre a genealogia da psiquiatria moderna. Nas Palavras e as Coisas, enuncia a grande hipótese que falou aqui o professor Prato Coelho sobre a iminente morte do homem, que não teria nascido também antes do século XVIII. E no Vigiário Pioneiro, 1963, ele faz uma reflexão fundamental sobre aquilo que nós hoje chamamos em termos científicos as consequências da inovação científica ou tecnológica para o indivíduo, o seu corpo e a sua subjetividade. Em 1975, ele surge com um projeto de história da sexualidade, de que o primeiro volume é A Vontade de Saber. A Vontade de Saber, logo no primeiro capítulo, enuncia uma grande hipótese que os capítulos seguintes, a sequência do livro, se encarrega de provar. E a hipótese é esta. É, em primeiro lugar, a crítica do que ele chama a hipótese, a tese, a proposta teórica dele, é enunciada logo nas primeiras páginas da Vontade de Saber, e é a crítica da hipótese regressiva. Hipótese regressiva que consiste essencialmente nisto. Estamos habituados a pensar, desde há algumas décadas, que desde o século XIX se assistiu
no mundo ocidental, nos Estados ocidentais, a uma crescente repressão do sexo, quando ainda no século XVII e até no século XVIII, o século XVIII um século feliz, despreocupado, alegre em relação ao sexo, um século também perverso, mas ao mesmo tempo que perverso, infinitamente sábio na maneira como entrava nos corpos, como entrava no desejo, como entrava nas paixões, e, contrariamente desde o século XVIII, segundo esta grande hipótese repressiva, assistir-se a uma crescente repressão do sexo, em primeiro lugar com um silenciamento da palavra sobre ele, é proibido falar sobre o sexo, há uma espécie de censura férrea sobre o sexo, sobre o discurso acerca do sexo. Há um enclausuramento da sexualidade em espaços delimitados e, em última análise, uma condenação ao seu desaparecimento. E teríamos o século XIX, o modelo britânico, vitoriano, burguês, no século envergonhado e púdico, no século rígido e puritano, em que, se não se tinha definido, pelo menos se tinha imposto definitivamente, o modelo da monogamia heterossexual, conjugal, procriadora, com o confinamento da sexualidade à mais estrita esfera privada e o seu concomitante desaparecimento da esfera pública. De tal maneira que esta hipótese repressiva, em que todos acreditaríamos desde algumas décadas, pressuporia uma teoria do poder, uma teoria acerca do modo como o poder se exerce sobre os corpos, que teria como eixo central a repressão, ou seja, a relação entre o poder e a sexualidade seria uma relação de repressão, de negação, de exclusão. De tal maneira que, mais recentemente ainda, mas assente nesta hipótese repressiva, surgiria uma ampla necessidade de nos emanciparmos desta repressão burguesa e vitoriana, desta repressão moderna. Nomeadamente por uma subversão utópica da repressão da sexualidade, que recorria, que deveria recorrer fundamentalmente à transgressão das leis, ao levantamento das interdições, à irrupção da palavra na esfera pública e à restituição do poder à realidade vivida cotidiana das pessoas. Contra esta hipótese repressiva, Michel Foucault vai levantar algumas objeções, mas não sem antes dizer que, teoricamente, a hipótese repressiva apresentava três grandes vantagens. E, em primeiro lugar, uma forma de racionalizar universalmente o fenómeno, a sexualidade, de forma útil e conveniente. É uma maneira fácil de entender o fenómeno e de o manipular para as nossas necessidades, e, nomeadamente, diz ele,
para as nossas necessidades de emancipação. Ou seja, é a nossa necessidade de emancipação sentida, sobretudo da Santa, que levaria a formular claramente a hipótese repressiva contra a qual se deveria ser uma crítica de fundo e se deveria empreender uma emancipação política, política. Esta hipótese repressiva, simples, universal, seria também facilmente defensável em termos racionais. É muito fácil conceber, em termos racionais, muito fácil, muito simples, muito simples, muito manejável, conceber a relação entre sexualidade e poder como uma relação de repressão. Porque seria uma relação unívoca e assimétrica. Ou seja, há um poder claramente definido que se exerce de maneira unívoca sobre o sexo, só tem uma maneira de agir sobre o sexo e é reprimido. A partir do momento em que o lugar que ele ocupa, que é o lugar central do Estado, e o modo como se exerce é também simples e único, a repressão é fácil compreendê-lo e é fácil lutar contra ele. Esta fácil argumentalidade da hipótese repressiva significa isto. E é por isso que ela resistiu durante tanto tempo, se impôs e quebrou tão facilmente e depois resistiu durante tanto tempo. E a hipótese repressiva apresentava ainda um benefício fundamental que o Foucault chama o benefício do locutor. Ou seja, falar de sexo seria por si só subversivo, utópico e libertador. E colocaria aquele que dele fala na posição privilegiada do libertador. Pelo simples facto de dele falar. Falar de sexo seria já uma libertação em si. E tanto mais libertador, quanto mais próximo estivesse da realidade vivida. Ou seja, quanto mais cru, mais detalhado, mais pormenorizado, mais polido, digamos até, para utilizar o termo grego, mais obsceno fosse. O obsceno, no teatro grego, é o que está em fora de cena, não é representável. Ora, justamente o sexo não seria representado, seria reprimido. Falar dele representá-lo na sua máxima pureza equivaleria a uma máxima libertação. Portanto, a emancipação seria, segundo Michel Foucault, a emancipação nestes termos, seria o outro lado, o reverso da moeda da repressão. E é aqui que o Michel Foucault diz, mais ou menos isto em termos simples, uma emancipação que nasce do mesmo solo da repressão é no mínimo suspeito. E contra esta hipótese repressiva ele avança de imediato três grandes dúvidas. Primeiro, a repressão do sexo será efetivamente uma evidência histórica. Haverá evidência histórica, haverá exemplos históricos claros da repressão. Segunda, questão histórica ou técnica. A mecânica do poder, em particular a que funciona numa sociedade como a nossa, será efetivamente o essencial da ordem de repressão. Ou seja, o modo como o poder se exerce sobre a sexualidade será exclusivamente ou primordialmente ou privilegiadamente a repressão, ou será que haverá outros modos de poder se exercer sobre a sexualidade? Terceira questão, histórico-política. O discurso crítico que se dirige à repressão barra-lhe o caminho ou, pelo contrário, fará parte da própria rede histórica daquilo que denuncia chamando de repressão. Isto é, será que o discurso da emancipação é exatamente
falar de sexo de maneira emancipadora será diferente do falar de sexo de maneira controladora? E esta é a grande questão. Que ele, a partir daqui, desenvolve, respondendo, como já devem ter percebido, a cada uma destas questões de forma, na altura, escandalosamente negativa. Assim, à hipótese repressiva, ele opõe a sua própria hipótese Foucauldiana, que ela tem um nome. Podemos já orientar. Em vez de repressão, eu diria que se deve dizer que há, na sociedade moderna, sobre sexo, uma produção incessante de discurso. Não há exatamente repressão, mas sim discursificação. A grande tese. E dentro deste já. O que é que isso quer dizer? Primeiro, ele opõe à hipótese repressiva e à teoria do poder que acompanhava a teoria do poder que suportava a hipótese repressiva. Ele opõe um inquérito cujo desenvolvimento constituiria justamente a sua história de sexualidade. Ele vai fazer uma história de sexualidade que não é a história da repressão do sexo, é a história de outra coisa, que não vai proceder como as histórias tradicionais da sexualidade procediam, mas que vai proceder a uma análise a 3 níveis. Em primeiro lugar, das instâncias de produção discursiva. Ou seja, ele não vai analisar exemplos de repressão milenares da sexualidade e, sobretudo, o que seria agravado na época moderna, mas vai analisar as instâncias que, ao longo da história ocidental, sobretudo moderna, falaram de sexo. Em segundo lugar, uma análise das instâncias de produção de poder. Embora ele diga, no caso das instâncias de produção discursiva, que, embora de facto se encontrem essas instâncias de produção discursiva, encontrem momentos, lugares, instituições, pessoas que falam de sexo, isso não significa que essas instâncias eventualmente não possam também administrar silêncios. Mas que o fundamental da relação entre poder e sexo não tem que ser, e na opinião dele não é, uma relação de silenciamento, mas uma relação de produção de discurso. Embora às vezes possa haver silenciamentos censuras, a repressão da palavra, mas que isso é secundário e é epifenoménico em relação ao modo fundamental como o poder se relaciona com o sexo. Então ele vai analisar as instituições, as pessoas que falaram sobre sexo para ver como é que elas falaram. Se das poucas ou muitas, não sei quantas fossem, vezes que se falou de sexo, foi para o calar ou se foi para outra coisa. Dizer que foi para o fazer falar. Vai analisar também as instâncias de produção de poder, que às vezes têm por função interdizer, mas que, diz ele, fundamentalmente não têm por função proibir, mas sim incitar ao sexo. Finalmente, fazer uma análise das instâncias de produção de saber que muitas vezes fazem circular erros ou ignorâncias sistemáticas. De acordo com o que especifica aqui, de acordo com a hipótese repressiva, da qual teríamos que nos emancipar, a repressão consistiria também, e em grande parte, em produzir erros, em mentir, em distorcer a realidade vivida da sexualidade. E diz ele, embora de facto isso possa acontecer, a ciência
moderna, no fundamental, não devemos dizer que se enganou acerca da sexualidade, que a descreveu mal, que errou, que falhou, mas que se deve inclusive dizer que disse a verdade acerca da sexualidade, ao contrário de tudo que costumamos acreditar e que costumamos acreditar à luz da hipótese regressiva. Não só disse a verdade acerca da sensibilidade, não só disse a verdade acerca do sexo, mas criou um sexo verdadeiro. Criou verdadeiramente a sexualidade, onde adiantaria mais à frente na história da sexualidade, onde nenhuma outra sociedade, nem as sociedades ocidentais antigas, clássicas, a Grécia, a Roma antiga, nem as sociedades ocidentais do Oriente, onde essas sociedades nunca perceberam que houvesse uma coisa a que nós chamamos de sexualidade, nunca perceberam que pudesse haver alguma coisa a que nós chamamos de sexualidade, enquanto que nós achamos que a sexualidade é uma das instâncias mais objetivas do comportamento espiritual. E isso seria a grande produção da ciência moderna, que nenhuma outra sociedade conhecia. Há dúvidas até aqui? E então, Foucault vai desenvolver a sua hipótese alternativa à hipótese depressiva desta maneira. Desde o fim do século XVI, ao contrário do que pressupõe a hipótese depressiva, o Ocidente teria assistido a uma discursificação do sexo, a uma irrupção, uma explosão de discursos acerca do sexo. Nunca nenhuma sociedade falou tanto, tão prolixamente, tão bem, tão inspiradamente, tão apaixonadamente, tão incisivamente sobre sexo. Tão incisivamente ao ponto de obrigar a que exista aquilo que ela diz. Falou-se aqui, falou de um termo que é um termo precioso para nós. A ideia de performatividade. Performance. Temos um exemplo, um macro exemplo de performatividade. A ciência moderna foi espetacularmente performativa. Criou aquilo a que começou a dar nome. Deu nome a uma coisa que para a qual mais nenhuma civilização tinha nome, tinha definição, sexualidade, e não só deu nome, como criou essa coisa, fez com que ela existisse. Performou. E pôs-nos a performar. Criou-nos enquanto seres sexuais, seres, indivíduos, dotados de uma sexualidade com características muito bem definidas e com um poder extraordinário de também, essa sexualidade, nos definir a nós próprios enquanto seres humanos. Só o homem ocidental definiu seres humanos em função de uma instância positiva que é a sua sexualidade. Para tentarmos, um dos grandes exemplos é o homossexual. Nenhuma civilização sabe o que é que isso é.
ciência moderna que criou uma coisa que é a sexualidade em geral, a homossexualidade em particular, e que fez com que as pessoas se definissem como tal. E não só se dizem, experienciassem isso, sentissem desse modo. E então o poder moderno, que é um poder que produz discursos científicos, que é um poder que cria com o rigor da ciência e da técnica modernos, este poder é um poder que, em vez de reprimir, pelo contrário, desde o século XVI, incitou à prática do sexo. Com esse nome. Mais, a ciência, como sabem, moderna, já se discutiu nas suas bases epistemológicas mais abstratas. A ciência debruça-se não sobre casos concretos, mas sobre regularidades. A ciência debruça-se sobre fenómenos que são idealmente definidos pelo seu funcionamento necessário e universal. Ou seja, a ciência não se faz sobre o meu caso individual, mas sobre um tipo coletivo. A ciência estuda o que é regular e não o que é excepcional. Procura e encontra, na medida em que procura e encontra, leis universais do século. Isto relativo de maneira, muito simplificada, simplista e bruta até, mas para podermos compreender esta segunda questão. A ciência moderna criou, de facto, uma sexualidade que é comum a todos os seres humanos, com características que os definem, como diz a Declaração Universal dos Direitos do Homem e Cidadão, que nascem livres e iguais. A ciência moderna também diz que todos nascemos dotados de uma igual sexualidade, sobre a qual não temos controle. E essa sexualidade que nos é comum a todos torna-nos iguais a determinado nível. Daí que a ciência possa conhecer objetivamente os seres humanos enquanto população dotada de uma sexualidade. Da mesma maneira, exatamente da mesma maneira, que a medicina moderna pode conhecer uma mesma doença causada numa população inteira do mesmo género, uma doença infecciosa, por exemplo. A objetividade consiste nisso. Só que, diz Foucault, esta ciência moderna que criou uma sexualidade que nos é comum a todos, igual a todos nós, e que nos faz iguais nesse nível, sobre cada um de nós, individualmente, e sobre grupos mais vastos, ela incidiu de tal maneira que criou também espécies sexuais. Além de cada indivíduo ser dotado de uma sexualidade universal, também pertence, pelas suas práticas, pelas suas atividades, a determinadas existências, exatamente como os tratados de zoologia e botânica fazem uma nomenclatura, uma taxonomia das espécies. Uma dessas espécies seriam os homossexuais.
ainda mais subdivididos, por exemplo, em termos temporais. Havia uma homossexualidade permanente e uma homossexualidade de circunstância. Havia uma homossexualidade circunstancial e uma homossexualidade essencial. Enfim, é isto que Foucault pretende dizer quando diz que os técnicos de poder que se exercem sobre o sexo não obedeceram um princípio de seleção rigorosa, mas pelo contrário, de disseminação e de implantação das sexualidades de forma primórdias. Ou seja, a ciência que criou a sexualidade moderna criou também um viveiro de espécimes exóticos. Cada um deles entregando-se às suas práticas específicas, definíveis, às vezes até identificáveis anatomicamente, e tal como, por exemplo, um ombroso identifica um criminoso numa menstruação do cérebro, às vezes podiam-se identificar espécies sexuais por outro tipo de identificação anatómica, nomeadamente dos órgãos genitais. Chegou-se a esse ponto. Ou seja, a ciência que criou esta identidade objetiva, coletiva, que é a sexualidade, criou também espécimes singulares, rigorosamente definidos, identificáveis. E, a partir do momento em que rigorosamente identificáveis, também rigorosamente manipuláveis. Mas, diz Foucault que o que caracteriza esta ciência moderna é que a história da sexualidade começa a ter alguns problemas que não vamos desenvolver demasiado. O que caracteriza o que cria esta ciência moderna da sexualidade é uma vontade de saber, uma vontade de conhecimento que remonta aos tempos gregos, que foi também particularmente desenvolvida na Idade Média, sobretudo com a pastoral cristã e a técnica da confissão. Há que confessar infinitamente o pecado que o trazer à palavra no exame de consciência para o eliminar, para o remir, e a sexualidade para a ciência moderna, desculpou, há que também confessá-la indefinidamente para a caracterizar tal como ela é e para não a remir, exatamente, embora o termo remissão seja um termo biomédico, a remissão aqui significa a normalização. Ou seja, criou-se uma entidade científica objetiva para a tornar perfeita. É a grande ambição da ciência e da técnica moderna, de criar, como dizia Bacon no século XVI, XVII, criar uma natureza mais perfeita do que a natureza. Trata-se, para a ciência moderna do século XIX, de fazer isto com os corpos individuais. E, tal como o laboratório moderno interroga incessantemente e exaustivamente os fenómenos naturais, as ciências humanas modernas terão e, em primeiro lugar, as ciências biomédicas que constituíram o modelo para as ciências humanas, vão também interrogar incessantemente o comportamento para o conhecerem tal como é, o conhecerem na sua natureza mais íntima, o conhecerem na sua natureza mais íntima está em segredo. Como o funcionamento matemático da natureza está em segredo, é eu, segundo a história da ciência moderna, e há que conhecer infinitamente os mecanismos do desejo para os normalizar. A ciência criou a sexualidade, criou estrategicamente para a disciplinarizar e para a
aí é justamente isso. Não é uma vontade de negar, mas é uma vontade inesgotável, insaciável de conhecer, de saber que guiou a ciência moderna. Mas aqui ficou adiante que esta vontade de saber adquiriu uma nova forma na modernidade, que é a forma científica, mas que remonta muito mais longe. E o papel da confissão cristã foi essencial neste aspecto para fornecer à ciência moderna um método de inquérito, uma maneira de proceder. De tal maneira que, enquanto na Idade Média o indivíduo não descansava nunca, enquanto não confessasse todos os seus pecados, enquanto estivesse vivo, nunca seria capaz de deixar de pecar, justamente em que tivesse o corpo. E antes que a alma abandonasse o corpo, era impossível deixar de pecar, daí que a confissão fosse infinita. No caso da sexualidade moderna, as pessoas, diz Foucault, são levadas a confessar não só na instância jurídica, a confissão judiciária, mas também na instância médica e psiquiátrica. E em termos a confissão psiquiátrica, e temos inclusivamente uma ciência do homem, ou um modelo de ciência do homem que é a psicanálise, que assenta todo no trazer à palavra daquilo do não dito, do reprimido. E esse trazer à palavra passa por uma libertação, uma emancipação intrínseca, de tal maneira que o indivíduo faz consigo mesmo aquilo que o cientista também faz. O indivíduo, ao confessar-se perante o outro, produz um conhecimento que não é só para ele, para o outro, para o cientista, para o analista, para o psicanalista, mas é também para ele. É uma forma de autoconhecimento, autoconsciência, que, do ponto de vista psicanalítico, o liberta, o redime. E não só, diz Foucault, e esta necessidade de falar moderna, que remonta já à confissão medieval, mas que foi intensificada pela ciência moderna, que a ciência moderna transformou em método científico objetivo e rigoroso. Esta necessidade, esta exigência da confissão, esta exigência que é uma exigência científica, tornou-se também numa exigência existencial, de tal maneira que o indivíduo, para se libertar da repressão, fala acerca de si próprio. E diz Foucault, e os movimentos de emancipação sexual modernos passaram também por aí. Entenderam que falar da sexualidade e reivindicar reivindicações ético-políticas na sua sexualidade, o que o jurídico incessantemente descrever o que ela é, o que deixa de ser, para se reivindicar em direitos não dela, diz Foucault, é rigorosamente simétrico da ciência que obriga a falar da sexualidade e da confissão dos pecados cristãos. E dizer, então, e é nesse sentido que aquilo que eu disse há bocado, que a hipótese do oposto, mas não será suspeito a confissão libertadora ou a libertação passar também, a libertação passar também pela confissão, que é justamente aquilo que controla esta suspeita, esta suspeita essencial que ele levanta acerca da hipótese repressiva, esclarece relativamente agora. De facto, é aquilo que chamamos emancipação, ou que durante muito tempo, repare, isto não está escrito em 1975, e nos anos 60 há a explosão dos movimentos sociais que se auto-legitimam, exatamente, dizendo, nos termos em que a ciência controlava a sexualidade. O que os movimentos de emancipação sexual pretendiam era fazer uma ciência verdadeira acerca da sexualidade, dizendo que ciência nós já temos, uma ciência que nega, que exclui, que reprime, que mente, produzimos. Nós vamos fazer uma ciência que finalmente liberta, porque vai dizer a verdade. Ora, diz Foucault, mas uma ciência que pretende dizer a verdade acerca da sexualidade é justamente a ciência do século XIX, que nasceu para
é a grande crítica de Foucault à hipótese regressiva. E vai ele dizer que, então, o que é que a ciência moderna fez? A ciência moderna criou a sexualidade, nomeadamente pela sua biomedicalização. A ciência moderna da sexualidade começou por ser uma ciência biomédica, que depois os modelos posteriormente se iria estender às ciências sociais e humanas. E, enquanto que até aos séculos XVIII, século XVIII, o Ocidente só teria conhecido a regulação tradicional da sexualidade por direito canónico, pastoral cristão e direito civil, no século XIX ocidental teria assistido a uma regulação da sexualidade pela medicina. E então, o funcionamento do sexo já não é entre aquilo que é permitido e que é proibido, como o direito antigo medieval prescrevia, mas antes o funcionamento da sexualidade passa pelo par do normal e do patológico, coisa que mais nenhuma civilização conheceu. O termo opositivo, os termos opositivos, normalidade, patologia, normal e normal, são termos que nascem deste novo chão epistemológico, deste chão teórico da ciência moderna, que são totalmente alheios aos modos como o direito canónico, o direito civil, a pastoral cristã, regulavam aquilo que nós chamamos de sexualidade. Reparem que antes dos séculos XVIII não havia termo. A pastoral cristã regulava a carne. A ciência moderna regula a sexualidade. A carne funciona no paro positivo, do ponto de vista jurídico, entre primitivo e interdito, sexualidade. Do ponto de vista biomédico, funciona segundo o par do positivo, normal e normal. E, diz Foucault, isto é único, é um dado histórico único. Daí que uma história da sexualidade, diz ele, seja uma contradição em termos. Aquilo que nós entenderíamos vulgarmente, há uns de tal hipótese expressiva sobre a história da sexualidade, seria uma história da sexualidade universal, uma história que o sexo que existiria desde tempos imemoriais seria uma entidade transhistórica, transepocal, ou seja, existiria sexualidade desde o Neandertal, e o que Foucault diz é que a história da sexualidade só pode ser desde o século XIX porque antes não havia sexualidade. Havia a carne, diziam no cristianismo medieval, ou havia aquilo que os gregos chamavam, não sei se ainda bem, acaso, Afrodícia. Os gregos conheceram a Afrodícia, ou seja, os prazeres. O cristianismo medieval conheceu a carne. Só a época moderna teria conhecido uma sexualidade. Há que acrescentar aqui que aquilo que os gregos chamavam de Afrodícia podia ser percebido por qualquer outra civilização. Da mesma época, todos os povos conheceram mais ou menos qualquer coisa parecida com aquilo que os gregos chamavam de Afrodícia, os prazeres. A carne cristã já
sociedade ocidental moderna teria produzido uma ciência sexualis no lugar onde a nossa antiguidade, até Roma, e as outras civilizações não ocidentais teriam conhecido e praticado uma ars erótica. E todas as civilizações e outras civilizações têm o seu tratado de ars erótica. Kama Sutra, já nos dizemos, já vimos as listas árabes, etc. Nós temos tratados científicos sobre sexualidade. Enquanto que a arte erótica ensinava a praticar a ciência sexual ocidental, procurava a verdade acerca do sexo. Mas, mais do que isso, não podemos ficar de maneira nenhuma por aqui, porque o que é facto é que, com a ciência da sexualidade moderna, não se deixou de praticar sexo. E cada vez mais. E de maneira cada vez mais incisiva, mais minuciosa, mais detalhada. De tal maneira que nós temos manuais, olha, um manual de sexologia, os manuais, os tratados científicos sobre a sexualidade do século XIX, eram o mais completo, os repositórios mais completos acerca de práticas sexuais. Em lado nenhum no Ocidente, desde a antiguidade, se encontrava manuais de sexo tão detalhados como os tratados de sexologia do século XIX. Ou seja, na prática, estes tratados ensinavam a praticar sexo. E é neste sentido que Foucault irá dizer: nós criamos uma ciência sexual em vez da ars erótica, mas a nossa ciência sexual transformou-se na nossa própria ars erótica. A ciência sexual do Ocidente acabou por ensinar a fazer o sexo. E nós hoje fazemos exatamente isso. A Maria, que toda a gente conhece, hoje recorre abundantemente à literatura científica para fazer aconselhamento sexual. Ou seja, aquilo que no século XIX estava nos tratados do elite, hoje está disseminado o mais amplamente possível em toda a esfera pública. E, então, esta ciência sexual moderna, que criou a sexualidade, essa ciência moderna criou a sexualidade, que ensina a praticar sexo, e ensinam falando acerca dele, falando o mais minuciosamente possível dos seus mais ínfimos pormenores. Esta ciência criou aquilo que Foucault chama o dispositivo da sexualidade. Podemos falar aqui, com o Gustavo Coelho, de máquina desejante. Um indivíduo como máquina desejante. Ora bem, este dispositivo da sexualidade, diz Foucault, se quisermos, vamos pôr as coisas desta maneira, a ciência sexual moderna é a aplicação, não é a única, mas é uma das aplicações possíveis. É uma dos grandes exemplos e dos máximos exemplos de aplicação daquilo que também se chama tecnociência moderna, ciência técnica moderna, que primeiro começou com o processo de natureza, aplicação aos indivíduos humanos. E a maneira como ela se aplica aos indivíduos humanos é através do dispositivo. Tal como nós, como qualquer cientista no laboratório de física ou de química cria experimentalmente fenómenos, a ciência da sexualidade começou também a fazer experimentação psicológica e individual com
desse modo de produzir sexo que no século XIX podia estar, por exemplo, na consulta do Charcot de Salpêtrière, que diagnosticou a histeria. Nessa altura não existiria, e as mulheres, são por acaso, as mulheres histéricas que estavam na enfermaria à espera da aula, que eram trazidas para ter a sua crise, para os estudantes verem exatamente como um teatro anatómico, e que chegava ao ponto de, às vezes, o Charcot mandava retirar as mulheres quando se lhes chegava uma vara comprida e a histeria, as palavras ditas sobre a histeria eram demasiado explícitas em termos sexuais. Isto, o dispositivo da sexualidade, nasce no laboratório de Foucault, mas hoje está alargado a toda a ciência social. É nisto que consiste a ciência sexual transformada numa arte que cria o seu próprio objeto, cria o seu próprio fenómeno, com as características que diz que eu possuo. O dispositivo da sexualidade é isto. E, diz Foucault, mas também os movimentos de emancipação dos anos 60 fizeram isto. Existem hoje instituições que ninguém se lembraria de chamar laboratórios científicos, onde se produzem práticas sexuais, onde se criam ao máximo requinte. Os bares, as saunas, com ou sem manual. Diz Foucault, tudo isto é um dispositivo de sexualidade e, dizer, é óbvio, com esta imensidão de exemplos, que o que caracteriza a relação entre poder e sexualidade na época moderna não é a repressão, só excepcionalmente, ele diz, mas pontualmente, excepcionalmente, secundariamente, pode ser, mas fundamentalmente, a relação entre poder e sexualidade é de produção e produz a sexualidade quando pretende controlá-la ou quando pretende emancipá-la. E aqui, diz Foucault, ele provou um grande susto com esta hipótese, não tanto às correntes mais conservadoras, mas sobretudo à imensa multidão que nos anos 60 e 70 estava ocupada com a emancipação sexual. E que se dizia Foucault, tira-nos o tapete debaixo dos pés, porque se não há repressão, o que é que a gente vai fazer? E ele foi interrogado exaustivamente a este respeito. Mas então qual é a sua solução? Se afinal os movimentos de emancipação se limitam a falar incessantemente do sexo, a produzir sexo, exatamente como a ciência moderna produziu, então onde é que há a emancipação? Então só se pode passar, no fundo, então, defender da hipótese, da tese Foucaultiana, é que não existe nunca uma emancipação. Só há a libertação de uma forma de constrição quando surge outra. Ou seja, nós só nos teríamos, os modernos, só se teriam libertado da repressão vitoriana porque aprenderam a constranger-se com o dispositivo da sexualidade, produzindo novas formas de sexualidade que são tão aprisionadas em identidades fixas e rígidas como era o consultório médico do século XIX. Era esta a grande crítica que surgiu de imediato. Não sei se me fez entender. O que é que Foucault a responder a isto? É o seguinte. Portanto, a sua tese é esta. A sociedade que se desenvolve desde o século XVIII não pôs ao sexo uma recusa fundamental ao reconhecido, pelo contrário, pôs em ação todo o aparelho para produzir sobre ele discurso de verdadeiros. Não só falou dele e obrigou cada um a falar dele, como pretendeu formular a sua verdade revelada. Ao produzir a sexualidade, a ciência moderna criou também, ela produziu, evidentemente, criando as leis do seu funcionamento, criando normas para o seu funcionamento. E o que Foucault pretende é, contra a hipótese repressiva, formular
falar da teoria do poder que visa pensar o sexo sem a lei e o poder sem o rei. Em 1975, com este primeiro volume da História da Sexualidade, Vontade de Saber, ele prometia um projeto de escrita dessa tal história da sexualidade, que seria uma história da sexualidade moderna. Seguir-se-iam, este primeiro volume, que é o volume de introdução teórica, 6 volumes, onde ele recolheria toda a multidão de exemplos que ilustrariam o modo como a sexualidade moderna se implantou mediante esse tal dispositivo da sexualidade. E o modo como ela se implantou adquiriu a forma, privilegiadamente, não apenas, mas privilegiadamente, a forma que ele chama a implantação perversa. Ou seja, a ciência moderna, ao criar sexualidade, criou também uma multiplicidade de sexualidades, estas espécies exóticas que falei, que não procediam de perversões deste ponto de vista. Ou seja, o que é que significa esta implantação perversa? Significa que todas essas sexualidades são definidas em função de uma característica fundamental. Por exemplo, a homossexualidade, existe uma coisa, uma entidade objetiva chamada homossexualidade, que é definida pela escolha objeto. Toda esta tese de Foucault é uma tese construcionista. Ou seja, a sexualidade não é uma característica universal, inamovível, nesse sentido natural dos indivíduos. É algo que é construído. Agora, podemos dizer, eventualmente haverá uma matéria-prima comum a todos os indivíduos, que alguma vez existiu em todos os lugares, em todas as épocas. Mas a forma como em cada época, em cada lugar, o indivíduo ou grupos de indivíduos fizeram a experiência de si mesmos como seres sexuais, varia. E isso é que é construído. Reparem, nós somos portugueses e fomos construídos como tal. Os japoneses fazem japoneses no Japão e não fazem portugueses. Construcionismo significa isto. E a ciência moderna tentou encontrar essa natureza comum a todos, dizendo só essa natureza é que pode garantir o que verdadeiramente, só o conhecimento dessa natureza, dessa instância última que nos iguala a todos, é que pode garantir uma ciência objetiva e rigorosa. E daí a procura de saber o que é que garante que um indivíduo seja como é. Um género, dizia-se no século XIX, no caso da homossexualidade, ou o vício ou a doença. Qualquer coisa de natural, no sentido de inamovível. O indivíduo é aquilo que é, não porque se faça, mas porque há uma instância de Deus, de natureza, de sociedade que o fazem ser como é. Só que a ciência moderna tem a pretensão de criar uma natureza, como já dissemos, mais criativa que a natureza. A doença pode finalmente curar-se. A desgenescência identitária pode finalmente tratar-se. Quanto mais não seja, se não a nível individual, curando o mesmo indivíduo, no caso da homossexualidade, pela terapêutica que se chama da reorientação sexual, se isso não pudesse ser feito, a ciência, finais do século XIX e século XX, curava não o indivíduo, mas curava a sociedade, pela eugenia. E o nazismo fez isso com a eliminação sistemática de categorias de indivíduos, definidos cientificamente. Ora, implantação perversa, essencialismo, constitucionalismo. De facto, a tese de Foucault é esta. Não existe uma essência, em geral, nem do ser humano,
nem da sexualidade. A sexualidade criada na ótica da ciência moderna é uma essência. Não é um mero comportamento individual. O homossexual é uma categoria científica. É uma essência. É assim que a ciência moderna trata a sexualidade. O que ficou para dizer é que aquilo que a ciência moderna tratou como uma essência temporal é afinal uma criação dela própria. E tal como foi possível a criação da sexualidade moderna pela ciência, e aquilo adianta a sua resposta às críticas que foram feitas, é também possível uma recriação individual e coletiva daquilo que nós hoje chamamos sexualidade, que ainda chamamos sexualidade, porque somos filhos da ciência moderna, mas que é uma recriação que não deve. Ele foi muito pouco explícito, teve muito pouco tempo, morreu em 84. Teve muito pouco tempo para explicar exatamente o que é que consistia a sua alternativa. O que eu ainda tenho que dizer é isto. É possível, a partir das categorias científicas da ciência moderna, que nos criaram em relações sexuais, recriarmos os nossos comportamentos fora da lei. Não exatamente pela transgressão, mas pela recriação biográfica. Onde a ciência moderna normalizou uma multidão de indivíduos, há agora a possibilidade de esses indivíduos individualmente, as pessoas individualmente, se recriarem biograficamente. Quando ele é interrogado acerca da produção de discurso emancipador, e dizem, mas então, se falar de sexo foi o que é mau, em vez de que a gente pensa que é bom, que é emancipador, vamos falar outra vez todos, e eu disse, não. Mas a palavra que deve reconduzir esta recriação dos comportamentos já não deve ser a palavra científica da norma, mas a palavra biográfica do indivíduo que se recria a si próprio como um autor cria a sua obra. E ele propõe, muito à pressa, antes de morrer, o que ele chama uma estética de existência, ou uma arte de viver, que é uma espécie de, não é uma sobreversão utópica, mas é o que também foi chamado uma heterotopia. Mais estranho que o termo possa parecer. Não uma revolução social global, mas um ideal de transformação individual, de transformação biográfica. Que, disse ele, os gregos chegaram a conhecer e a praticar. Em 1984, poucos meses antes da morte, há algum tempo antes, começa-se a anunciar uma coisa que Foucault, entre 75 e 84, não escreveu nada, nomeadamente esse projeto da sexualidade. Em 84, começa a anunciar-se a saída dos volumes seguintes que uma multidão de gente esperava ansiosamente. Quando esses volumes saem, há uma surpresa já, porque é um grande segredo que o próprio Foucault faz acerca disso, da sequência desses volumes. Portanto, demora 9 anos a sair com eles, e quando eles saem, esses volumes não têm nada a ver com o projeto inicial. O segundo e o terceiro volume, a História da Sexualidade, são não sobre a história da sexualidade moderna, mas sobre a antiguidade, até ao cristianismo. E Foucault tinha alterado a sua perspectiva. Ele já não pretende, portanto, ele faz um recuo até à antiguidade, totalmente inesperado, e já não pretende fazer uma descrição do modo como a ciência moderna criou a sexualidade,
a sexualidade igual para todos, essa identidade objetiva e positiva, tem muito mais dificuldade em lidar com a diferença do que a Idade Média e a Antiguidade. Eram sociedades igualitárias, sobretudo a Antiguidade, que nunca foi uma sociedade igualitária, podia compreender e aceitar melhor a diferença, desde que as diferenças se mantivessem quietas na sua sucessão. Por exemplo, a homossexualidade para os gregos não fazia o menor sentido. Eles não definiam a sexualidade pelo sujeito desejante, pelo modo como se deseja, mas pelo objeto desejado. Por exemplo, há muitos exemplos de conselhos ou normas éticas gregas que proíbem, por exemplo, no caso do médico, que vai à casa do cliente. O médico, um bom médico virtuoso, não deveria seduzir nem a mulher, nem o filho do cliente. Isto é indiferente. Porquê? Porquê que para os livros é diferente? É diferente um outro, porque eram ambos belos, à sua maneira. Mas o facto de um homem poder desejar uma mulher ou um rapaz não definia a sua sexualidade. Não dizia nada acerca da sua personalidade. Para a ciência moderna, isso define. O objeto pode ser um belo objeto para os gregos e qualquer objeto pode ser belo. Dentro de outras características, e essas características também muito rígidas. Toda esta pecuária grega, o modelo estético grego, nós somos gregos, definia muito bem as regras do belo. Mas a beleza, o desejar a beleza, não em si mesma, não dizia nada acerca do desejo daquilo que desejava. Para a ciência moderna, desejar a beleza para um homem, desejar a beleza de uma mulher ou a beleza de um rapaz, são coisas completamente diferentes. E desejar a beleza de um rapaz define imediatamente uma personalidade, define uma espécie. E o Foucault diz mesmo, uma citação que tem, que é a citação-chave do livro, do ponto de vista da teoria Georgi, que a ciência moderna, onde a pastoral cristã conhecia o sodomita, a ciência moderna vai criar o homossexual, vai criar uma espécie. O sodomita era definido por uma infração, um tipo de infração, por um tipo de comportamento proibido. O homossexual não é definido por um tipo de comportamento proibido, é definido por uma essência psicológica que decidia isso. E de que o sintoma é desejar um objeto do mesmo sexo. Ora, os gregos não teriam conhecido nem a própria pastoral cristã, nem a ciência da sexualidade, tinham praticado o que ele chama uma arte de usar os prazeres, em que, no caso específico, que hoje chamamos de homossexualidade, a partilha entre o permitido e o interdito não passava pelo sexo do objeto, mas passava, por exemplo, pelas práticas e pela distinção de classe. Um homem livre, adulto, podia relacionar-se com um jovem livre, mais novo, dentro de determinadas regras, mas seria terrível, não do ponto de vista psicológico, mas do ponto de vista social, por exemplo, que um homem livre, adulto, se deixasse penetrar analmente por um escravo. Porquê? O que é que um grego, para resumirmos, o que é que um grego ou um romano sentiriam perante este tipo de comportamento? Exatamente, não o que nós sentimos, exatamente o que nós sentiríamos se víssemos o Presidente da República a lavar as escadas do Palácio de Belém. Este homem perdeu a cabeça. E o homem que perde a cabeça em sua casa, na sua vida privada, se calhar pode perdê-lo nos negócios da cidade. Não, mas isto não define uma personalidade própria. Pode definir uma loucura momentânea. E no caso do homem grego livre, era inteiramente ilícito que ele desejasse um rapaz
mais velho, mas nunca que se entregasse a um escravo, porque isso era o cúmulo da transgressão social. Era inverter toda a hierarquia social. Mas isso não tem nada a ver com uma ciência da sexualidade, mas com aquilo que eles chamavam de uma arte de viver. Mas onde essa arte de viver era uma arte de diferenciação aristocrática na antiguidade, diz Foucault, hoje é possível e desejável uma arte de diferenciação, não é da diferenciação vertical em termos de hierarquia social, mas da diferenciação horizontal em termos da construção heterotópica de comportamentos individuais e coletivos. E, diz ele, essa deveria ser a grande tarefa dos movimentos de emancipação, ditos de emancipação sexual. Ele diz, as pessoas, como diria Simão de Beauvoir, ninguém nasce homossexual ou lésbica ou bissexual ou transgênero. E não se trata sequer de saber o que é que cada uma dessas coisas é, em termos científicos e nossos objetivos. Mas trata-se, diz ele, il faut s'acharner, dizia ele, à devenir gay. Ou seja, não se trata de fazer uma ciência do desejo que sempre controla e nunca emancipa realmente, mas sim de se fazer e se ser aquilo que é desejável. E ele não adiantou mais do que isto em relação ao que podia ser uma alternativa à hipótese oferecida. Essa alternativa tem sido desenvolvida depois da morte de Foucault e inspirado pelos movimentos sociais e, nomeadamente, talvez, pelo movimento queer. Mas isso vai levar muito longe e fica para uma próxima. E agora temos que ir fazer um pequeno intervalo, porque segue-se a professora Isabel Leal.